Bom dia, amigos e amigas. Hoje nós ficamos de tratar sobre os mundos, mas eu resolvi tratar de um tema chamado impacto. Porque às vezes a gente termina construindo teorias que não nos levam muito longe, quando a intenção de determinados eventos, de determinados fenômenos, são trazer impactos para a nossa existência, para uma mudança radical. É assim que se comportam os mitos, as lendas, os sonhos, os contos de fadas, as narrativas, as histórias de autoajuda e por aí afora. Quero começar trazendo aqui um conto. Um conto de um fazendeiro rico, dono de muitas terras, que tinha um único filho. E ele mandou construir numa das suas fazendas, no celeiro, uma forca. Chamou o filho e disse: "Filho, eu vou lhe pedir uma coisa e me garanta que vai fazer. Quando eu morrer e você tiver perdido todo o dinheiro, tudo que a gente construiu, tudo que foi construído, você me prometa que vai subir naquela forca e pular dela." O filho, o rapaz, achou muito engraçado e muito estranho, mas mesmo assim disse: "Tá, pai, prometo, mas nada disso vai acontecer." Tempos depois, o dono da fazenda morre e o filho fica tomando conta de tudo. E como o pai já esperava, ele começou a gastar o dinheiro com jogos, bebidas, mulheres. E assim foi, perdendo centavo por centavo, fazenda tendo que vender fazenda por fazenda, até que restou a sua fazenda, que também tinha que ser vendida. E foi quando ele se lembrou do conselho do pai. Lembrou-se da forca. Muito deprimido, muito abatido, muito arrependido com tudo, o homem se dirigiu ao celeiro onde fora construída a forca. Disse: "Pai, nunca segui conselho nenhum seu, mas esse eu vou seguir." Então, dirigiu-se à forca, colocou a corda e pulou. Acontece que a barra que faz a forca estava oca e arrebentou, e o que tinha dentro eram joias, diamantes, dinheiro, ouro, pedras preciosas, pérolas, com uma carta dizendo: "Meu filho, não perca essa segunda chance." E isso impactou completamente a vida desse cidadão, mudou completamente seu estilo de vida e tornou-se aquilo que era para ele ser: um homem evoluído. Eu diria, numa linguagem cabalística, que era a passagem de Nefesh
o homem impulsivo e automático para ruar o discernimento. Mas não é sobre isso, né, que nós vamos entrar, porque eu tenho lembrado, né, de quantas pessoas boas existem no mundo, quantas situações aparecem na nossa vida como uma segunda chance. E às vezes o nosso sofrimento é tão grande que a gente não olha como uma nova oportunidade. A gente olha apenas como perda. Dizia um rabino que nada vem para o mal, que no final das contas tudo vem para o bem. O mal seria apenas um modo de fazer você acordar. Fiquei pensando nisso. Já fiz muita crítica aos livros de autoajuda, mas eu esqueci um detalhe importante. No que eu chamo da minha grande crise, quando eu tinha 20 anos. Foram exatamente os livros de autoajuda que me deixaram em pé. Então eu quero pedir desculpas, né, às pessoas que falam, que escrevem sobre autoajuda, que necessariamente não é para ficar milionário, muitas vezes é exatamente para passar alguma coisa para a humanidade. Porque a humanidade não quer dizer que ela está indo para o final. Existe muita gente boa. Nós somos bons. Nós devemos enxergar, aproveitar o nosso lado bom através desses impactos, através desses contos. Para que a gente possa se autotransformar e que a gente possa ajudar o mundo a acordar, a despertar para algo melhor e algo maior. Não. O mundo não está perdido. Nós estamos aqui no meio de toda essa confusão. Mas a centelha está em nós. E nós podemos tocar essa centelha a partir dos acontecimentos. Eu mesmo não só passei por várias situações, mas acompanhei pessoas passarem por situações difíceis, mas também situações de benevolência. Quantas pessoas a gente vê que salva a vida do outro, morre muitas vezes para salvar a vida do outro, sem conhecer o outro. Quantas pessoas chegam na hora certa quando precisamos de um consolo. Eu me lembro, uma certa ocasião, que eu tinha sido reprovado no vestibular e fui trabalhar. Eu trabalhava no escritório sozinho. Quando eu liguei o rádio, eu desolado, né? E curiosamente o locutor, não é, que fazia o programa, disse: se você fez vestibular e não passou, não chore. Aí começou
falar um bocado de coisa, aí foi que eu chorei mesmo. Mas aí foi um choro de perceber que alguém que nem sabia que estava falando para mim, nem me conhecia, mas tocou profundamente meu coração. Portanto, é isso que eu quero dizer no dia de hoje. Que a humanidade tem jeito, sim. Que todos esses eventos que a gente considera do mal, eles têm um lado complexo, no sentido de que também estão ali para nos alertar e nos despertar. Não vamos mudar o mundo com violência ou ideologias. Vamos mudar o mundo com o desejo de mudar nós mesmos. E que a gente possa ser mais solidário. Às vezes ser solidário requer um pouquinho de esforço. Às vezes ter paciência requer esforço. Poder escutar às vezes requer esforço, mas é um exercício. Eu me lembro que há algum tempo eu guardei minha memória e utilizei muito nas aulas uma história que se chamava o homem dos balões. E eu fiquei contando isso durante muito tempo nas salas e as pessoas choravam bastante, mas era muito impactante, muito interessante. Era um oficial aposentado que colocou no seu carro um adesivo que dizia: troque um balão por um abraço. Ele parava em muitos lugares, oferecia o balão e em troca recebia o abraço. Então aí, um dia, na Califórnia, a imprensa local fez uma grande crítica, né, dizendo que é muito fácil dar balões e receber abraços quando pessoas que estão no mesmo nível de vibração. Então o desafiaram a ele fazer isso com pessoas comuns. Então ele troca, né, por rosas, e troca uma rosa por um abraço. Então a primeira que ele passou foi uma moça: você quer trocar uma rosa por um abraço? E a moça, claro, aceitou. Depois estava tendo um problema de uma confusão no trânsito e ele se envolveu e disse para os dois que estavam brigando: vocês trocam uma rosa pelo abraço? Trocaram e a confusão foi dissipada. Até que disseram: eu quero ver se você faz isso com os motoristas de ônibus daqui, porque eles são muito brabos. E foi isso que ele fez. Quando o ônibus parou e abriu a porta, o homem disse para o motorista, um homem de 12 metros: o senhor quer trocar uma rosa por um abraço? E aquele homem de 2 metros e 100 quilos disse: e por que não? Então ninguém falou mais. Porém, sua amiga Shirley, no outro dia, bateu a porta de Peter, vestida de palhaça, e disse: agora nós vamos para os hospitais. E Peter disse: mas como? Eu não sou acostumado. Ah, mas acostuma. Então foram visitar um hospital
de deficientes. E lá foram para a primeira ala, acompanhada pela equipe médica, pelos enfermeiros, assistentes sociais. E lá, na primeira aula, deu tudo certo, né? Troca por um abraço, aí abraçou todo mundo. Mas a primeira dificuldade foi entrar na ala quando ele viu aquelas pessoas daquele jeito. Ele disse que não tinha coragem, mas ela disse que ele tinha, sim. Que ele ia conseguir. E ele conseguiu. Na segunda ala, a mesma coisa. Na terceira ala, que era considerado dos piores, ele ficou com medo de entrar. Mas Shirley disse: Peter, você chegou até aqui. Continue. E ele entrou. E foi dando uma rosa a cada um. Até que ele olhou lá no canto, o pior de todos, né? Não falava, babava. E ele ficou completamente estupefato com aquilo. E disse que não tinha jeito de conseguir. Ela disse: você consegue. E quando Peter se aproxima do rapaz, do jovem, e diz uma rosa por um abraço, o rapaz começou a gritar. Não é gritar de pavor, né? Começou a soltar uns gritos. E sob os olhares dos outros meninos que estavam batendo todos nas bancas, e a equipe médica em lágrimas, toda a equipe médica em lágrimas, ele perguntou o que era que estava acontecendo. E a resposta foi: durante 23 anos que Joey, que esse rapaz estava aqui, é a primeira vez que ele se comunica. É a primeira vez que ele sorri. Isso mostra quanto nós temos para dar da gente. O quanto nós podemos estar perdendo tempo com brigas desnecessárias, movimentos desnecessários. O importante é a vida e o viver, não somente para você, mas para o outro. Seja esse outro uma pessoa comum, um psicólogo, um terapeuta, um instrutor, um mestre, uma pessoa que está presa, seja ele quem for. Mas todos nós temos a capacidade e a qualidade de ofertar o bem para o outro. Muito obrigado, vamos ficar por aqui e até a próxima.